1 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler do 1º ao 6º verso, em nome de Jesus. Aleluia, e compartilhar algo que o Senhor tem colocado. Hoje a mensagem é extremamente curta e eu quero ser mais específico. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos encontraram 1 Reis 21? Diga amém. Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha, para eu usar como horta. Para eu usar como? Dê-me a sua, para eu usar como? Já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, pagarei, seja qual for o valor dela. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto, tadinho dele, para a parede, dá até pena, né? E recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a tua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta. Contudo, ele me disse: não te darei a minha vinha. Amém. Pode sentar. Parece que eu vejo Acabe de pijaminha, pantufa no pé, chupetão e a naninha grudadinho na naninha. Parece que vejo, irmão. Beição para fora, chupando o bico. Ai, por que tu tá assim, meu filho? Não come. Ai, porque eu tentei comprar uma vinha, não deu certo. Tô de mal, tô de beijo. Queridos, esse texto é extraordinário e traz muitas verdades, mas eu quero me ater em apenas uma delas. Quero entrar direto no mérito da questão. Acabe era o rei de Israel. O rei de Israel, irmão, cuja capital era Samaria, era esse Acabe aqui. Esse cara fez tanta porcaria no reino que foi considerado um dos piores reis de toda a história, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Se tu somar tudo e fizer um top 3 dos piores reis que passaram pela terra, você pode ter certeza que Acabe vai ser um deles. E o pior, que Acabe é um sinônimo do banana oficial, o bundamolismo em forma de guri. Sim, porque ele era um bundão. Ele era um bobalhão, irmãos. A mulher dele tinha mais culhões do que ele. Era um banana, tanto que ele vestiu o pijama dele, das bananas de pijama, e foi dormir beiçudo. E daí chega a mulher dele, diz: mas por que tu tá assim? Eu tentei comprar, ele não quis me vender. Daí diz: mas tu é rei nessa birosca ou não?
Tu é rei nessa birosca. Quando tu lê ali, segue lendo, não, tu vai ver, birosca não é bem a palavra que está ali, mas estou trazendo para os nossos dias de hoje, tá, irmãos? Vamos me chamar de herege, que eu consegui achar birosca na Bíblia. Né? Irmãos, é tu que cuida. E ela disse, não, mas fica tranquilo. Pode comer pão que eu vou dar um jeito, aí nós vamos arrumar umas testemunhas aí, ele vai morrer ele, a família dele, e tu vai ficar com a vinha que tu quer. Mas não é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Isso aqui é só para a gente adentrar no assunto. Para que você entenda o peso dessa lei, lá no capítulo 25 do livro de Levítico, havia uma lei sobre as propriedades. Deus deu essa lei a Moisés no cume do Monte Sinai, porque Deus sabia que no momento que eles entrassem na terra prometida e cada um fosse tomar posse da sua terra, esta terra ela não poderia ser vendida, ela não poderia ser dada, ela não poderia ser negociada, e se ela fosse, quando tocasse a trombeta no ano da remissão, aquela terra ela voltaria para o dono original, justamente porque Deus queria que todas as tribos tivessem o seu pedaço de terra. Acabe casou com uma mulher endemoniada. Jezabel era feiticeira, filha de feiticeiro, filha de um sacerdote, do endemoniado lá. Ela mantinha uma mesa com centenas de profetas de Baal e Acera. Ela era muito amiga de Elias. Eles tinham uma amizade assim muito legal. No Natal era trimassa troca de presentes. Imagina, Jesus não tinha nem nascido ainda, como é que ia ter Natal? Mas vamos para nós entender assim o nível de amizade. Era daqueles que faziam amigo secreto no fim do ano, sabe? A Geza amava o Elias. E o Elias tinha um apreço todo especial por ela. Né? Então eles se amavam, era uma benção. Mas Elias aqui, ele não entrou ainda na história, ele entra mais no final ali. Eu quero que você compreenda que ao lado do palácio, de um dos palácios, né, porque Acabe ele tinha vários, aquele ali não era nem o palácio principal de Acabe. Aquilo ali era na cidade de Jezreel, era considerado como um palácio de inverno, uma casa de inverno. E ali naquela casa, que nem era a principal casa dele, do lado, ele olhou certo dia e cobiçou uma vinha. Aquela vinha bonita, aquele negócio legal. Eu não sei quem já teve o prazer de ir a Bento Gonçalves, caminhar por entre os vinhedos. Irmão, eu nunca tive esse prazer, mas eu já vi um monte de foto. Né? Daí eles querem dar prova de vinho. Cara, mas eu não bebo, eu vou fazer o quê? Eu vou comer uva. Se der para comer uva ainda vai, mas saiu daí a degustação de vinho. Não bebo, irmão. Né? Não me serve, mas aquilo ali, o que eu quero falar? Aquilo ali é lindo, irmãos. É lindo, é ponto turístico. Ele olhou para aquele negócio e ele quis. O interessante é que quando ele chega para Nabote, que era o dono da terra, Nabote sabia que aquilo era a herança de seus pais. Como era a herança não apenas de seus pais, era de seus avós, aquilo estava na família de Nabote, desde que eles tinham entrado na terra prometida e tinham feito as divisões por sorteio, como a gente vê lá no livro de Josué. Estava tudo certo. Centenas de anos se passaram e Nabote estava cuidando da herança, daquilo que ele ganhou. Mas Acabe, que não tinha nada com isso, chegou lá e disse: olha, gostei da tua vinha, quero ela para mim, me dá ela. O termo me dá, irmão, não é que ele queria de presente, ele queria negociar.
Entendeu? Ele pediu de presente. Não, irmãos, eu quero que você entenda, ele não pediu de presente. Ele queria dizer, olha, eu vou fazer qualquer negócio com ela. Tu quer trocar? Eu troco. Tu quer vender? Eu vendo. Tu quer fazer um brick? Tu quer me alugar? Eu alugo. Tudo que tu pedir, eu topo. Tanto que ele chega a dizer, olha, ou pelo valor que tu achar. Acabe, ele simplesmente, ele deu era como se ele estivesse dando um cheque em branco. Sabe aquele cheque em branco? Eu vou te dar um cheque em branco, cara, tu bota o valor que tu quiser aí, pode ir no banco lá e depositar na tua conta, que vai ter fundo. Aos olhos dos dias de hoje, olhando para um negócio imobiliário, Nabote teve aqui uma oportunidade, talvez se ele quisesse, de enriquecer. Ele poderia ter vendido por um superávit. Imagina, o rei, simplesmente o cara mais rico da nação, num momento em que ele estava até bem, tá? Era um tempo de paz, tinha uma certa prosperidade, ele era o rei. E o rei chega e diz, cara, eu quero esse negócio para mim, eu quero a tua vinha. E Nabote, sabendo de tudo isso, ele tem a coragem de olhar para o rei e dizer, não, que Deus me livre, que eu te entregue a herança de meus pais. Os meus avós não se desfizeram, meus tataravós não se desfizeram, os meus pais não se desfizeram. Não serei eu que farei isso. Era isso o que Nabote estava falando. O tema dessa mensagem hoje é avaliadores. No primeiro round, nós falamos sobre os finalizadores, aqueles que começam as coisas e concluem. Nesse segundo round nós queremos falar sobre os avaliadores. Quem são estes? Que homens são esses? Nós estamos vivendo, irmãos, em um período que muitos homens cristãos estão negociando valores, estão negociando promessas, estão negociando a sua chamada, estão negociando o seu casamento, estão negociando as suas amizades, estão negociando o seu ministério pessoal com o Acabe deste século. Muitos homens estão em franca negociação. Quero que você entenda, Nabote, ele estava defendendo não só a sua herdade, não era só a sua herança, mas também as pessoas que dele dependiam. Isso aqui é importante nós entender. O que aconteceu com Nabote? Nabote não quis vender. Arrumaram gente que disse que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Ele morreu apedrejado. O detalhe é que às vezes as pessoas olham assim, mas Nabote morreu e a mulher dele. Irmão, quando Nabote foi condenado à morte, morreu Nabote, morreu a mulher dele, morreu todos os filhos dele, morreu todos os servos dele. Foi uma chacina. Todo mundo apedrejado. Por quê? Porque se morresse toda a sua descendência, aquela terra ficaria para o reino, ficaria para o Estado. Não havia descendência, não tinha ninguém que pudesse resgatar aquilo ali. E então Acabe poderia pegar aquela terra sem precisar pagar nada. Quando Nabote disse não ao rei, ele sabia que ele corria o risco de morrer ele, sua esposa, seus filhos, toda a sua descendência, e terminar com a sua história. Ele tinha isso em mente.
Porque a nação conhecia quem era Acabe e do que ele era capaz. A primeira verdade que eu quero que você compreenda, meus queridos, é que Acabe, o Deus desse século, sempre está de olho na tua vinha. Ele sempre está de olho na tua vinha. Acabe tinha tudo o que ele queria, irmãos. Ele tinha ganhado guerras, ele tinha feito alianças, ele tinha conquistado tudo. Mas mesmo assim, ele quis algo que ele não tinha poder. Ele tinha tudo. Ele tinha várias propriedades, mas ainda assim, ele quis a vinha de Nabote. Nós temos que entender uma coisa, é que o Deus deste século, ele sempre vai estar de olho na nossa vinha, trazendo para os nossos dias e aplicando a nossa vida. Satanás está de olho no teu casamento, para você que é casado. Satanás está de olho no teu ministério. Satanás está de olho nos teus filhos. Satanás está de olho, aleluia, em todos aqueles que estão à sua volta. Ele está de olho nos teus pais, na tua mãe, nos teus amigos. Ele está de olho na tua amizade. Ele está de olho, aleluia, no teu ministério. Ele está de olho, ele está querendo, aleluia, a tua vinha, aquilo que é herança do Senhor, aquilo que o próprio Deus derramou sobre você. Você acha que quando você faz algo para o Senhor, com amor, com alegria, Acabe não está de olho? Não, ele está de olho sim. Quando você vai servir lá fora, cuidando dos carros com um sorriso no rosto, ele está de olho naquilo que você está fazendo para o reino. Ele está de olho naquilo que você está ofertando. Ele está de olho em tudo que você tem. Ele está de olho até no teu emprego. Ah, pastor, eu ganho mal. Ainda assim ele está de olho, irmão. Ele quer arrancar aquilo que Deus colocou na tua mão. Então nós temos que compreender isso. Às vezes a gente acha que Satanás está de brincadeira. Sabe qual é um dos nossos problemas enquanto homens? Nós temos muita dificuldade de entender aquilo que vale, aquilo que realmente tem valor. E é interessante, irmãos, que Acabe, ele tem a cara de pau de dizer para Nabote: olha, eu quero transformar a tua vinha em uma horta. Irmão, não tem cabimento. Irmão, isso aqui é de uma idiotice. É a mesma coisa que tu chegar para um dono chegar ali em Bento Gonçalves, olhar para aquilo ali, comprar, eu quero comprar isso aqui, tu quer vender? Quero vender. Quantos milhões? Tantos milhões, está aqui o dinheiro. O que tu vai fazer aqui? Vai fazer render mais? Vai botar uma vinha com uma uva diferente? O que tu vai fazer? Não, eu vou plantar repolho. Irmão, é de uma imbecilidade, é de uma idiotice. Uma vinha, só para você ter uma ideia, ela dura mais ou menos 150 anos, ela dura muito mais do que eu e você. E uma vinha, um vinhedo, quando você planta ele, demora um tempão para ela começar a dar uvas que sejam aproveitáveis, que as primeiras ainda não dá para usar. Então muitas vezes você planta as uvas para os teus filhos. E daí o rei olha e diz: olha, está vendo tudo isso que envolve a história da tua família, tudo isso que envolve o esforço da tua família, tudo aquilo que eles trabalharam com tudo que eles tinham. Eu vou arrancar tudo isso e vou plantar alface. Tirar tudo isso, vamos botar pepino. Que delícia! Irmãos, os vinhedos, hoje a grande maioria deles, muitas áreas eles abriram para o turismo. As pessoas, tem gente que casa no meio dos vinhedos, irmãos, e é caríssimo para você casar nesses lugares. É aquelas fotos lindíssimas, assim no pôr do sol, irmão, é fenomenal.
É a coisa linda, daí tu vai assim para os lugares, eu não sei nem como é que chama, as vinícolas. Na sede das vinícolas, lugares maravilhosos, lindos, que eles já fizeram para que haja ali convenções, casamentos, para que haja uma recepção, e irmão, é fenomenal. É ponto turístico, as pessoas vão lá para andar, tirar foto, fazer vídeo. Mas eu não vi até hoje ninguém caminhando no meio de uma plantação de repolho. Ainda vamos casar no meio de uns repolhos. Você está entendendo? Nosso casamento vai ser tão bom, nós vamos casar no meio de uma planta profética. É mesmo, vamos casar no meio dos pepinos. Corre. Corre. Você está entendendo? O inimigo, ele ainda abriu o jogo dizendo, cara, nós vamos pegar tudo isso que envolve esforço, tudo isso que envolve tempo, tudo isso que envolve sangue, suor e lágrimas, tudo isso que envolve toda a tua história, e nós vamos colocar algo que não tem praticamente valor em cima. Nós vamos apagar a história da tua família. Essa era a proposta. E aqui eu vejo algo. O nosso inimigo, ele sempre vai tentar destruir coisas que nós levamos anos para construir. O Acabe, ele não está apenas de olho em você e nos teus. Ele vai tentar com todas as suas forças destruir, apagar da história, tentar te levar para um lugar de dor e sofrimento, de solidão. Um dos grandes problemas masculinos é que nós somos extremamente vagarosos em identificar o real valor daquilo que nós temos. Esse é o problema. Nós não somos bons avaliadores. Sabe por quê? Acabe quis aquela vinha, porque ele sabia o valor que aquele lugar tinha. O inimigo sempre vai querer de mim e de você coisas que nos são caras. O problema é que muitas vezes nós não damos o verdadeiro valor para aquilo que Deus colocou em nossas mãos, e nós entramos em franca negociação com o Deus deste século. Tem gente que já parou de lutar pelo casamento, tem gente que já parou de lutar pelos filhos, tem gente que já parou de orar, tem gente que já parou, não quer mais saber. Está negociando com o Deus deste século, para achar que não vale a pena investir. Nós temos que começar a enxergar o valor das pessoas, o valor das coisas, o valor de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Quando nós soubermos avaliar aquilo que Deus deu para cada um de nós, nós não iremos negociar, mesmo que isso nos custe a vida. Foi o que aconteceu com Nabote. Custou a vida dele, a vida da esposa dele, a vida dos filhos dele. E o interessante, que todos nós já descobrimos, é que quando nós perdemos as coisas, é que nós vemos o valor delas. Quantas pessoas, quando tinham oportunidade de ser um bom marido, não foram?
Quando tinham a oportunidade de ser um bom pai, não foram. Quando tinham a oportunidade de ser uma boa ovelha, não foram. Quando tinha um ministério, tinha tudo ali, tinha oportunidade para fazer algo, não tiveram, não foram, não fizeram. Por quê, irmãos? Porque nós somos péssimos avaliadores, nós não estamos enxergando o verdadeiro valor que as coisas que Deus nos deu, aleluia, aleluia, o valor que essas coisas têm, aleluia. Sabe quando é que a gente sente falta das mães e dos pais? Quando nós perdemos eles, aleluia, porque muitas vezes enquanto estão vivos, a gente não liga, a gente não faz uma chamada de vídeo, a gente não faz um carinho, a gente não visita, a gente não está nem aí, mas quando a gente vê ele dentro de uma caixa de madeira, a poucos instantes antes de ser enterrado, as lágrimas vêm, e muitas vezes a dor grita na alma. O problema é que quando estava conosco, para nós, muitas vezes, a gente chegou a desejar que essas pessoas não existissem mais. É tempo de nós amar os nossos pais, é tempo de nós amar as nossas mães. Quem ainda tem, faça isso. Honre a tua mãe, honre o teu pai. Era mãe. Hoje eu tinha 1.500 coisas para fazer, irmãos, 1.500 coisas. E eu arrumei tempo para levar o pai na Unimed. Eu poderia ter pedido para o meu irmão, eu poderia ter arrumado outra coisa, eu poderia ter pedido para qualquer irmão da igreja, tinha muitos que teriam a disponibilidade. Só que eu tenho que fazer por eles enquanto eu ainda os tenho. Amor não se demonstra com palavras apenas, amor se demonstra com atitudes. Sabe quando que nós damos valor para aquela esposa? Muitas vezes é só quando ela pega as malas e vai embora. Ah, é ruim? É, irmão, sem é muito pior. Às vezes é ruim porque você também é ruim. Quantos casamentos terminaram simplesmente porque nós não demos o verdadeiro valor? Ah, irmãos, muitas vezes eu choro com saudade dos meus avós, e eu perdi eles já faz bastante tempo. Mas eu me lembro da avó Mariquita, eu me lembro de ir às férias, ir para o Butiá, ficar lá com ela, ir de a pé no mercado, longe para Dedéu. Eu amava as comidinhas que ela fazia. Eu amava o meu avô, mesmo que o meu avô quase não conversava. Eu amava a avó, que era mãe do meu pai. E que falta que faz? Adotei para meu avô, o avô da minha esposa, e a avó da minha esposa, que ela, para a glória de Deus, ainda está viva. Mas o vô da minha esposa foi um vozão. Eu morei no mesmo pátio por 7 anos, no início do meu casamento. Ah, e ele era complicado, mas que falta que faz. Que falta que faz, ah, irmão, quem já perdeu um filho, ou quem tem um filho que foi para o outro lado do mundo, a falta que faz, tu não poder abraçar, mas tem a internet, tem não sei quem, irmão, não é a mesma coisa, que falta que faz. Mas nós damos valor só quando estão indo embora, nós damos valor só quando a distância.
Quantas amizades a gente perdeu e dói até hoje, porque eram pessoas que nos amavam e por uma coisa ou outra aconteceu, e por um bico meio grande da parte de cá e de lá nós perdemos e rompemos amizades que nos trazem, aleluia, uma certa tristeza por terem acabado. Irmãos que não se dão, mas eu quero que você imagine por um instante, digamos que uma tragédia acontecesse, você recebesse a notícia que essa pessoa faleceu de uma maneira trágica, irmãos, como seria dolorido, como seria difícil, e o pior é que nós não conseguimos mensurar o valor enquanto nós ainda temos, somos péssimos avaliadores. Quantos não avaliaram bem a igreja em que estavam e saíram por aí batendo cabeça? A igreja é tudo igual. Não é, irmão, não é. Nós não somos nem perto de igual ao que está por aí. E tu sabe o que nós vemos? Muita gente que saiu daqui voltou. Por que voltou, irmão? Porque viu aí fora a verdadeira realidade. E quando a gente está inserido num lugar, a gente não dá valor. Seja útil no que você puder ser útil, queira fazer para o Senhor, não para pastores, não para pessoas, não. Quantos não deram valor para o ministério pessoal, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, negligenciaram o ministério pessoal. Deus disse vai pregar, a pessoa não lê a Bíblia. Deus disse vai pregar, a pessoa, aleluia, não consegue fixar nada na mente, mas consegue assistir uma série, aleluia, em qualquer plataforma, em poucos dias vê 10, 12, 15 episódios. Ah, mas Deus disse que eu vou tocar e tá, e você se matriculou em alguma aula? Deus disse que você vai cantar, mas você foi fazer aula de canto? Sabe, irmãos, a verdade é que nós não damos valor para as coisas que Deus tem colocado sobre a nossa mão. Somos péssimos avaliadores. E é interessante que o Acabe deste século, ele chega para Nabote e ele diz, olha, vamos fazer assim, ó, vamos trocar então, vamos fazer uma troca, eu tenho um monte de propriedade legal aí, ó, me pede o que tu quiser que eu te dou, vamos fazer um brick, vamos trocar. O Acabe desse século, ele sempre vai tentar colocar no teu coração que se tu trocar de mulher, as coisas vão dar certo. Não vão, irmão. Não vão. Se tu acha que está ruim, experimenta pegar uma outra louca que não conhece tuas manias aí para ver. Você vai comer o pão que o diabo amassou com as nádegas. Não é verdade, irmãos? Ai, trocar de mulher é a solução. Não, irmão, você não entendeu o valor da tua esposa. Trocar de filho não dá, né? Mamãe, eu vou trocar de emprego, né? Aí, não tá bom. Daí fica aí, passando trabalho, na rua passando fome, vergonha, os cobradores atrás. Daí começa, o emprego aquele não era tão ruim. Nós somos péssimos avaliadores. O inimigo, ele sempre vai querer trocar, e é interessante, aleluia. E se falando de relacionamento, né? Os amigos nas empresas, que os amigos maravilhosos, né? Não, minha filha, se separa dessa carniça, desse homem aí. É isso que eles falam. Se separa dessa mulher.
Não, nós vamos sair aí às noites, nós vamos frigir. Não, nós vamos sair, chegar nos vergão, só chupão nos pescoços. Vai ser um negócio legal. Tu só esqueceu que é mais feio que a mãe da necessidade. Tu só esqueceu que tu é mais feio do que tombo com a mão no bolso. Irmão, não tem, filho. É uma cruza do boitatá com o lobisomem. Não tem como. Quem é que vai querer? Daí às vezes tu é chato, que é uma tristeza. Além de feio, chato. Às vezes tu é até ajeitadinho, mas daí levanta o braço, a mulher cai, né? Uma asa terrível. Não é muito asseio pessoal. Mas alguém disse, não, troca. O Acabe desse século, ele sempre vai querer achar que tu tá bombando, que tu tá... Ai, essa, tá vendo? Tá até musculoso. Que nada, olha o teu barrigão. Mas vai mentir pro capeta. Não, meu filho. Pode baixar essa bola aí, eu quero que você entenda. Você tem que entender o real valor. O real valor. E quando tu entender o real valor de quem está do teu lado e o real valor que você carrega, você não troca. Você não troca por nada, irmão. Vai fazer que nem Nabote. Olha, Deus me livre, que eu entregue a herança que eu ganhei dos meus pais, mas não entrego. Eu não vou negociar o meu casamento, eu não vou negociar. Se Deus me abriu essa porta de emprego, eu só saio daqui quando Deus, o próprio Deus, fechar e me abrir outra coisa. Saiu daí, não tem negociação. Não é porque alguém falou. O inimigo sempre vai. Sabe por que o inimigo quer o teu emprego? Sabe por que o inimigo ele quer o teu casamento? Porque ele entende o valor que o teu casamento tem. Ele entende o valor que o teu emprego tem. Ele entende o valor do teu ministério. O problema é que você não entende. E eu quero que você entenda. Não sei se você sabe fazer brick. Podia trazer o Dani aqui para dar uma aula para nós, assim, de A a Z no brick. O Dani, se tu deixar na mão dele, irmão, vai dar brick. Vai dar brick, irmão. Ele pega tudo, cadela prenha, porca para dar cria, é incrível. Não, dá brick, irmão, dá brick. Largou na mão do Dani, eu amo brick. Só que qual é o feeling do brick? O brick acontece quando ambos acham que é vantagem. É ou não é? Só que o águia no brick, vocês viram alguém que é águia no brick sair perdendo em algum negócio? Não vai rolar. É a mesma coisa você cair no engano. Ai, o moço lá que está me vendendo o carro, ele vai até ter prejuízo, ele me falou. Está precisando entender as coisas do brick, irmão. Ele te deu o migué e você caiu. Ele nunca vai fazer um negócio que ele saia perdendo. Mas por que tu está falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. O inimigo, ele quer o teu casamento porque ele sabe que o teu casamento vale muito. Você só troca se você não entender o valor dele. Você está entendendo? Esse que está fazendo a proposta é profissional no brick. Se o Dani é bom, esse é PhD no brick. Você está entendendo? Ele vai querer o teu casamento. O Dani só não está pegando 206, né? O Tigrinho ele não está pegando. Para avisar aí que tem uns que já se interessaram aí. Eu fiz propaganda do Dani é bom do brick. Né? 206 ele não está pegando, viu? 207, 208, essa turma aí, esses númerozinhos aí do Tigrinho, aquele. Não. Isso aí, irmão. Olha, tu precisa mais do que um milagre. Sabe? Mas o negócio vai acontecer quando tu encontra alguém que está desanimado.
E daí começa a abrir negociações para trocar de mulher, abrir negociações para mandar os filhos para longe, abrir negociações para trocar de emprego, para trocar de igreja, para parar o ministério. Não, eu só estou tomando na cabeça, não quero mais saber de pregar, não quero mais saber de cantar, não quero saber mais de tocar, não vou fazer mais nada agora na igreja, eu vou me sentar no banco, eu vou adorar. Irmão, se Deus te chamou para trabalhar, meu filho, não adianta você querer ficar só adorando, você vai morrer aí sentado no banco e não vai conseguir nem adorar mais. Ele sempre vai tentar fazer você trocar o seu chamado, o seu ministério. Olha só a frase que Deus me deu: só é capaz de trocar o que é incalculável quando julgamos erroneamente que a troca será vantajosa. Sabe, a gente só será capaz de trocar aquilo que tem um valor incalculável quando a gente achar que aquilo é vantagem. E às vezes o briqueador do lado de lá, como ele é mestre, a propaganda extraordinária, não vai dar certo. Agora não, agora vai, agora não, essa mulher aí que está me atrasando a minha vida. Larga ela para ver. Larga ela para ver. Tu vai continuar pobre e agora sem mulher. Não, é a minha mulher que não deixa eu enriquecer. Não, não é, irmão. Não estudou, meu filho. Não vai rolar, não é a tua mulher que não deixa tu enriquecer. Eu conheci um cidadão que a mulher dele era, pensa numa miserável. Daí um dia ele me disse, não, eu só não enriqueci, e olha que o cara já era riquinho. Grana tinha, grana alta, irmão. Desses que guarda dinheiro em casa porque não quer que a receita saiba. Nota, muita grana. Daí ele disse, eu só não enriqueci por causa da minha mulher. Eu fiquei pensando, cara, mas a mulher não come um ovo para não botar a casca fora. Não existe mulher mais econômica que essa, para te ver, né? É aquele negócio assim, a pessoa é tão avarenta, tão doida por dinheiro, faz tudo por dinheiro, a função dela é o dinheiro, que ele casou com uma mulher miserável, e ele achava que ela era esbanjadeira. Imagina ele pegar uma daquelas que foi cruzada com devorador. Uma mulher cruzada com o devorador, irmão. Mas não tem cartão de crédito que permaneça de pé. Tinha que pegar. Isso aí não durava 24 horas. A hora que estourasse o primeiro cartão, só Shopee. Irmão, ia ser lindo. Sabe, a gente não dá valor para as coisas. Nós precisamos avaliar melhor. Só é capaz de trocar aquilo que é incalculável quando nós julgamos erroneamente que essa troca vai ser uma vantagem. Saiu daí, irmão, não tem brique. Então, eu estou falando aqui justamente para que a gente pare de reclamar daquilo que Deus colocou na nossa mão e comece a ver ali as coisas que podem dar certo se nós parar de reclamar e começar a andar junto. É tempo de parar de reclamar da igreja. Anda junto. É tempo de parar de reclamar do ministério. Anda junto. É tempo de tu parar de reclamar da tua esposa. Anda junto. É tempo de parar de reclamar dos teus filhos. Anda junto. Mas não foi só isso. Acabe viu que a proposta de troca não agradou, mas daí ele foi para algo mais pesado. Não, mas eu te compro ela então. Não quer trocar? Beleza. Acabe sempre vai tentar fazer, irmãos, a gente vender a nossa herança se ele não conseguir fazer a gente trocar ela. Ele vai colocar, ele vai tentar fazer com que você coloque um valor no teu casamento e que você esteja disposto a vender por aquele valor. A verdade
é que seguidamente nós vendemos a nossa herança por valores irrisórios. Isso aqui que é o pior. A verdade é que seguidamente nós vendemos a nossa herança. Não é por valores estratosféricos, não, é por valores irrisórios. Quer ver? Quantas vezes eu e você vendemos o nosso tempo em família por um serão, pelo trabalho? Quantas vezes a gente deixou os filhos e a esposa, os familiares? Quantas festas de família você não pôde ir? Quantas reuniões você não pôde ir? Quantos cultos extraordinários você perdeu porque aquele dia você teve que trabalhar? Quantas coisas, sabe o que é isso, irmão? Nós estamos vendendo por 8,50 a hora. Nós estamos vendendo por 30 pila a noite. Nós estamos vendendo por R$3 a entrega. Nós estamos vendendo por um valor irrisório aquilo que é incalculável, aquilo que não volta atrás. Irmão, a gente trabalha na nossa mente como se a gente pudesse consertar tudo de uma hora para outra. Um casamento que você vai destruindo aos poucos, ele não pode ser ressuscitado com um buquê de flores e levar para jantar. Um dia nós atendemos um casal que eles estavam separando. Eles acabaram separando mesmo. Mas eles estavam separando, daí a gente foi na casa deles. Isso faz anos. Bem no começo do ministério. Daí a gente ouviu ela e ela contou, irmãos, ela não era uma flor, mas o cara era uma carniça de marca maior. Não, tudo que tu imaginar de errado, ele fazia. E daí, só que isso ele estava vivendo, era quase 10 anos. Uma vida que era um inferno. A mulher não era grande coisa, só que o cara era muito ruim. Muito ruim. De dar uns empurrão nela, isso era as coisas poucas. De deixar sair, trabalhar, ficar 2, 3 dias fora, não deixar dinheiro nem para o leite das crianças, irmão. Gampeava ela 3x2. Não, o que vocês imaginar de porcaria o rapaz fazia. Daí a gente foi lá, aconselhou. Eu, como sempre, eu acredito, irmão. Se a pessoa me falar, não, pastor, eu quero mudar, eu vou acreditar, irmão. Meu papel é acreditar, eu preciso acreditar. Ah, pastor, mas tu é ingênuo. Olha, irmãos, é o meu trabalho, eu tenho que ser. A primeira oportunidade eu dou, a segunda, daí Deus vai ter que trabalhar um pouquinho mais no meu coração. Mas a primeira eu sempre vou acreditar, irmão. Ah, mas é mentiroso, irmão. Eu vou ter que crer, porque se eu chegar já duvidando, então é melhor eu nem ir. E daí eu fui atender a pessoa e eu dei os conselhos. Eu digo, irmão, tu está querendo mudar? Quero mudar, pastor, vou fazer. Então, filho, eu vou te dar uns conselhos aqui. Eu dei um monte de conselho para ela, do jeito de tratar ela. Eu digo, mano, olha só, quanto tempo faz que tu não leva a tua esposa? O que ela gosta de comer? Ah, ela gosta de ir na pizzaria. Quanto tempo faz que tu não pega ela, bota no carro e leva na pizzaria? Ela e a tua filha. Dele, faz anos. Daí eu digo, mano, demorou. Tá aí, ó, tema de casa. Essa semana tu pega ela, leva ela na pizzaria, faz um teminha de casa. Leva ela, tua menina. Vai ser uma bênção, que daí semana que vem nós voltamos aqui. Tá? Deixei o tema, vim pra casa, tal e coisa, tá? Passou-se o tempo. Na outra semana nós tivemos lá. Daí foi na época que se separaram de vez. Daí ela dizendo, não, ele não mudou nada, a única coisa foi que ele nos levou na pizzaria. Chegou lá, comeu que nem um louco, não olhou nem para mim, nem para nossa filha, não conversou, não trocou uma palavra. E daí ele olhou para mim, né? Ela contou isso, daí ele olhou para mim e disse, mas o que ela queria mais, pastor? O senhor não disse que eu tinha que levar ela na pizzaria? Pois bem, eu levei, paguei não sei quantos reais, daí começou a falar. Quanto que ele tinha pago pelo rodízio, quanto que ele tinha pago pelo refrigerante, quanto que ele tinha pago. Daí eu digo, cara, tu tem noção do que tu está falando? Tu
tem noção? Tu é aquele cara que não tem noção. Tu não tem noção, irmão. Olha, tu trata ela mal, já faz quase 10 anos que vocês estão juntos. Tu destruiu a vida dessa menina, tu pegou ela, uma menina, na casa dos pais dela. Olha a vida dela, hoje ela está afundada na depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo. Tu imaginar, a tua esposa tem, e o culpado de tudo isso é você. A tua filha já está precisando de tratamento psicológico, ela precisa disso, daquele outro. Às vezes a escola tem chamado a tua esposa e o culpado é tu. Daí tu acha que toda a vida de desgraça, tu não mudou nada, atitude nenhuma tu mudou, mas daí tu vem aqui me dizer que porque tu pagou uma pizza para elas, tinha que estar tudo 100% maravilhoso, e ela olhar para ti e dizer, tu é o homem da minha vida. Cara, que mundo que tu vive? Isso aí tu vive numa outra realidade, irmão. Não sei se tu fumou uma maconha aí, tá pensando assim que tu tá, cara, viva a sociedade alternativa. Ele tá querendo a realidade alternativa. Sabe, é isso que eu penso, irmãos. E eu disse, cara, olha aqui, ó, vou te dar uma dica, cara, tu tem que andar pianinho, tu tem que trabalhar, tu tem que dar atenção para tua esposa, ela não quer sair para comer, do detalhe agora, tu chamou ela de prostituta, sim, tu chamou ela de prostituta, agora, não, eu não chamei, tu chamou ela de prostituta, porque tu contou aqui para mim quantos reais tu gastou para tentar mudar a história dela. Cara, isso a gente faz com quenga, que tu investe um valor, isso aí é prostituta, que tu trabalha com dinheiro. Tu comparou a tua esposa a uma prostituta, porque tu investiu um dinheiro e ela não está satisfeita. Ela não quer dinheiro, meu querido, ela quer amor, ela quer companheirismo, ela quer isso. E comecei a falar um monte de coisa. Ele não gostou, resumo, e encerrar por ali. A verdade é que nós estamos vendendo a nossa família por valores. Quantos aqui venderam a sua família pelas redes sociais? A esposa só quer uma atenção, mas a gente passa mais tanto tempo com o celular na mão. Ali no teu aparelho, não importa se é Android ou iPhone, irmão, tem um lugar ali onde você vê ali quanto tempo você passou nas redes sociais. Dá uma bicada ali, dá uma conferidinha. Quanto tempo você passa ali? E quanto tempo você deu para sua esposa, para os seus filhos? A gente não brinca com eles. A gente não... Sabe o que é a dor? A dor é quando um filho está doente. E às vezes a notícia não é das melhores. Olha essa enfermidade aí, teu filho vai parar de andar, teu filho vai parar de comer, teu filho... Cara, a gente muda, tudo muda, parece que agora pegou preço. Sabe, a gente não tem a capacidade de mensurar valor. Tem muita gente que trocou a sua família pela pornografia, afundado na imoralidade. Tem muita gente que trocou a família por horários para jogar bola. Irmão, jogar bola não é pecado, irmão. Agora... Tem gente que tem 2, 3 horários. Cara, e quantos horários você tem com a tua família? Se tu não tem a mesma quantia de horário com a tua família, de coisas que você faz com a sua família, você está pecando. Você ama muito mais jogar bola e andar correndo atrás da bola, se escorando em um monte de homem suado. Você gosta mais do que da tua esposa. Eu começo a duvidar da sua masculinidade. Às vezes a mulher, ai meu bem, bem que tu não precisava ir no jogo hoje, né? Nós podíamos comer uma jantinha. Não posso, tem que ir. Imagina, eu vou traduzir para vocês. A mulher estava dizendo, meu bem, hoje vai ter, filho. Hoje nós vamos quebrar tudo. Hoje essa cama nós vamos rachar no meio as paredes, vamos chacoalhar. Hoje... a giripoca vai piar.
Vamos balançar o pé da roseira. Daí tu prefere ir para um monte de homem suado, gordo, feio, correr atrás de uma bexiga. Ah, irmão, você me desculpa. Você não tem noção de valor. Manda mensagem, irmão, ó, que se lasque. Não, acaba, mas tu... Ah, irmão, não vou poder ir no jogo hoje. Não, mas tu é goleiro. Só tem tu de goleiro. Não, meu filho, eu fui agarrado. Hoje eu não vou. Se vire aí, ó. Jogue sem goleiro. Mas não, tem gente que deixa a mulher braba em casa e vai jogar bola. Sabe o que é isso? Você está vendendo a sua família, vendendo o seu casamento, vendendo os seus filhos. Quanto tempo você pegou seu filho, sua filha, para sair com eles? Irmão, eu tenho pouquíssimo tempo na semana, mas eu levo um dia por semana, e isso eu faço há anos. A minha filha e o meu filho eu levo no shopping para comer um Big Mac, o que eles quiserem. Toda semana eu levo. Toda semana. A semana que não dá, que é muita coisa, o Gabi me cobra. Ô pai, e aí? E glória a Deus por isso. Agora, ai pastorina, no shopping sai caro. Você que pensa, irmão. Sai caro e almoçar no Panorâmico. Ali sai caro. Inventei dia ali num domingo, deixei 200 pila. E isso é caro. Eu não me lembro ter gasto 200 pila no shopping para almoçar. Não lembro. E é eu, a Geise, o Gabi, né? A Isa e às vezes o Guilherme. E eu não me lembro ter gasto 200 pila para pagar para a patota toda, não. Você está entendendo, irmão? Vai lá, come um calzone lá, um suco, tu paga 14 pila. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Ah, eu não quero, eu não sei o que, eu estou de jejum. Vai lá, toma uma casquinha, irmão. Acho que a casquinha deve ser uns 5 pila, nem sei quanto é que é uma casquinha. Tu vai ter uma casquinha lá por 5 pila, irmão. Ai, o estacionamento custa 10, deixa na rua, ô miserável. Daí, olha, pede pros anjos, ô Senhor, daí vira crente. Ah, Campos Anjos! Na realidade, é o mamão velho, né, que não quer pagar 10 pila para botar o carro lá. Ai, como é romântico a gente sair assim, olhando de longe. E é mais romântico ainda tu aqui, de mão dada, com a abençoada, fugindo dos flanelinha. Porque daí tu finge que o carro não é teu, né? Tu finge que o carro não é teu, né? Daí quando chega perto assim, entra logo, entra. E sai, pá, uma moeda de R$1. A pessoa tem que pensar que isso é um tempo de qualidade excelente. A vergonha que os filhos passam com os miseráveis dos pais. O detalhe é que muitas vezes, quando fica doente, irmão, a gente entra em dívidas terríveis. Daí, às vezes, morre a coroa de flor mais cara. Uma mentira. Vivendo uma mentira. Por quê? Porque nós não damos o devido valor. Tem gente que troca a família pelo futebol, tem gente que troca os filhos pela academia, tem gente que troca a família até pela igreja, irmão. Vive enfiado na igreja. Eu não quero ninguém enfiado aqui dentro, irmão, porque eu mesmo não estou aqui. Tem um monte de coisa que acontece aqui na igreja que eu não venho. Ah, tu é o pastor, irmão. Eu não vou ser o pastor. Daqui a pouco alguém olha para mim, cadê a pastora? Largou. Não aguentou o tirão. Olha que autoridade. Que coisa linda. Pastor agora é ele um alce, né? A galhada.
Vocês estão rindo, irmãos? Isso é sério. Dar valor para o que verdadeiramente tem valor. Aqueles que não casaram ainda tem que dar valor para a mãe, tem que dar valor para o pai, tem que dar valor para aquele que põe comida na mesa, tem que dar valor para a cama que dorme, tem que dar valor. A gente tem que estar acostumado. Ai, essa nossa TV está muito ruim. Irmão, você tem TV, animal? Primeira TV que teve lá em casa era preto e branco e foi um... A TV era preto e branco. Se fosse colorida, era um lugar especial no inferno. Não tinha os níveis de pecado, irmão. Vocês estão rindo? Eu fui dos primeiros contraventor que na Assembleia de Deus usava bermuda, filho de obreiro. O pai tomou alguma mijada. O pai não era consagrado a muita coisa porque eu e o mano usava bermuda. Seguido chamava ele lá, ele matava no peito. E daí, muitos obreiros, cascudão lá, diziam assim para os filhos deles: ó, vocês não brinquem com os filhos do Nilton, que eles não são boa influência para vocês. Boa parte desses, muitos, que foram avisados para não brincar conosco, há muitos anos nunca mais botaram os pés na igreja. Muitos morreram na droga, morreram de tiro, tomaram tudo quanto foi coisa, gente presa. E os filhos do Nilton deu 2 pastor. Viu? O crente pode usar bermuda, irmão. Pode usar, tranquilo. Vocês estão entendendo? A gente não está colocando valor nas coisas que verdadeiramente têm valor. Às vezes espanca um filho porque ele pingou uma coisa no sofá. Quantos aqui arrebentaram os fios a pau porque arranharam o carro? Chutaram a bola, quebrou o vidro da vizinha. Irmão, e depois que você não tiver seus filhos, você vai dizer: mas eu pagava um vidro por dia, só para ter eles aqui comigo, e não tem. Sabe, a gente daí dá a impressão que o valor está nas coisas e não nas pessoas. É tempo de nós começar a avaliar melhor. E eu quero encerrar aqui. Faltam 5 minutos. Nós temos que ser os nabotes dessa geração. E não negociar de maneira nenhuma com o inimigo. Como eu disse antes, Nabote foi morto. Morreu ele e toda a sua família. Ele foi fiel até a morte. Mas algo acontece nessa história que é demais. Deus envia Elias, o BFF da Geza, né, o Best Friend Forever, aqueles que usavam, né, a colarzinho meia, né? A Isa tinha uma com uma colega da escola. BFF, um tinha metade do coração, a outra menina lá tinha a outra metade do coração. Pois bem, Elias e Geza tinham esse colarzinho. Depois que Nabote foi morto, o rei foi assumir, porque agora a terra volta para o governo. E lá está Nabote olhando para a vinha. Isso aqui nós vamos botar chuchu aqui, né, na cerca, né? Chuchu, dá mais que chuchu em cerca. Aqui nós vamos botar os pepinos. Aqui nós vamos fazer isso. Aqui nós vamos botar as galinhas, né? E nisso chega quem? O amigo da Geza, Elias.
com uma palavra de Deus. O próprio Deus se levantou no trono e liberou uma sentença para Acabe. Ele disse: no lugar aonde foi derramado o sangue inocente de Nabote, o teu sangue será lambido pelos cães. O teu sangue será lambido pelos cães, porque tu ousou. Irmãos, Acabe estava fazendo um mal terrível para toda a nação. Deus não se levantou, mas tocou num que foi capaz de morrer ir até a morte, para não entregar algo que ele entendeu qual era o verdadeiro valor. Deus se levanta e diz: acabou para Acabe. O que fez a torneira de Acabe fechar, irmão, foi o que ele fez a Nabote. E então o próprio Deus levanta. E a Geza, tua mulher, o que é dela está guardado. Os cães vão comer a carne dela. Virou as costas e saiu fora. Adivinha quem foi pro pijama das bananas de pijama? Quem foi para chupeta e para naninha? Acabe, velho. E assim como o profeta liberou, aconteceu. Acabe entrou em guerra e foi disfarçado para a guerra. Não, Deus liberou uma palavra: vou disfarçado. E a Bíblia é maravilhosa quando diz assim: e um dos arqueiros lança uma flecha a esmo. A esmo, irmão, sabe o que é uma flecha ao acaso? Ele lançou, ele nem sabia, ele não está mirando em ninguém, irmão. Ele lançou aquela flecha e Deus disse: eu só preciso de tu. Deus pega aquela flecha e vem com a flecha debaixo do braço. Ele diz: ah, miserável. E o mistério é que essa flecha atingiu na divisão entre uma parte da armadura e outra, e entrou e feriu ele mortalmente. E ele disse: me leva, porque eu estou morrendo. E levaram ele até o lugar onde Nabote tinha sido morto, e ali ele pereceu. E daí lavaram o carro, que estava todo ensanguentado, e os cães vieram lamber. O próprio Deus se levanta quando alguém entende o verdadeiro valor daquilo que Deus já deu. Nas igrejas hoje há multidões querendo buscar coisas para receber algo de Deus. Nesta noite eu não quero que você saia daqui com nada que você recebeu de Deus. Eu quero que você só olhe para aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus já deu, e seja grato. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E eu já vou falar um teminha de casa aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Deus não quer que sejamos apenas finalizadores, mas o Senhor também quer que nós sejamos ótimos avaliadores daquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Pai querido, que os nossos olhos abram e nós possa enxergar o verdadeiro valor dos nossos relacionamentos, o verdadeiro valor da empresa que o Senhor nos colocou, o verdadeiro valor da escola que o Senhor nos deu, o verdadeiro valor dos nossos filhos, o verdadeiro valor da igreja em que o Senhor nos colocou, o verdadeiro valor dos pastores, dos obreiros, dos líderes. Sim, Pai, que nós possamos enxergar e entregar o nosso melhor e não negociar por nada, por proposta alguma, Senhor,
aleluia, nós entregamos tudo isso, nós consagramos, Pai querido, e entregamos isso nas tuas mãos, Pai querido. Faça em nós o teu querer, muda coisas em nós, que nós possamos ouvir mais a nossa casa, que nós possamos ver mais a nossa casa, que nós possamos estar mais na nossa casa, dar mais atenção a eles, Pai. Eu oro, eu abençoo, profetizo sobre a vida de cada homem que aqui está nessa noite. Meu Deus, que nós saiamos daqui, Pai, aleluia, meditando um pouco mais, aleluia, dando mais valor para aquilo que o Senhor já nos deu. Pai querido, nós queremos parar de reclamar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, e nós queremos te louvar por cada pessoa que o Senhor colocou em nossa vida, por cada um, Senhor. Nós oramos, nós abençoamos e nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, leva-nos para casa, protegidos debaixo da tua santa e poderosa mão, Pai querido. Dá-nos um resto de semana cheio do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite.